nosso Maurinho, o glorioso Mauro César Pereira, que arrumou treta de novo, galera. Agora com o Alex, ex-meio-campista do Internacional, do Corinthians, dentre outros times aí, que ele deu uma opinião sobre as contratações do Vasco, os pedidos de empréstimos do Vasco, e o Maurinho não gostou, tá? O Maurinho sempre se metendo em confusão e alfinetando os outros. Eu vou mostrar esse vídeo aqui na íntegra para vocês, tá? Com o cortezinho tudo certo, feito. Depois eu dou crédito para quem fez a clipagem e o corte. Antes eu quero pedir para ti que está assistindo aqui, canal Jean Lemes Futebol e Resenha. Tem o meu canal principal que eu trato do meu clube, que é o Grêmio, que vocês veem. Esse canal aqui é sem clubismo, sem falar de Grêmio, é para falar de assuntos do futebol, bastidores, imprensa, tudo. Então já dá o like no vídeo aí, tá? Dá o like no vídeo para nós aí. Te inscreve no canal, faltou bem pouco, cara. Falta menos de 300 pessoas ali para monetizar, falta 200 e alguma coisinha. E as horas também tá quase batendo. Então dá o like aí, comenta aí para ajudar no engajamento, tudo certo. E aí que eu vou mostrar para vocês aqui a treta, tá? Não esquece de dar o like, comentar e te inscrever. De novo, tô reforçando isso aí, dá essa moralzinha pra gente, tá? Porque eu já vou botar na tela, sem perder mais tempo, o Maurinho. Cara, assim, ó, eu tô para procurar uma pessoa no Brasil ainda, no grande centro lá do Rio-São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, que o Mauro ainda não brigou. E dessa vez ele arrumou confusão com o Alex, tá? O pessoal aqui do 424... Não, eu vi um jogador. Opa, 424 Mídia aqui, BR, fez a clipagem, fez tudo, e eu quero ouvir com vocês agora a respeito disso. Daí vai ter o Mauro falando, a fala do Alex, depois volta pro Mauro. Um corte de um ex-jogador no microfone, numa emissora, falando coisas totalmente estapafúrdias sobre esse assunto. Ele falando coisas que não tem nada a ver. Aí me incomodou. Falei, cara, como é que o cara para tanta coisa, né? Assim que não tem cabimento? A questão do Vasco hoje em RJ, hoje o Vasco está com dificuldade financeira, mas está organizado. Sim. Tá responsável. Essa questão dele emprestar dinheiro, podia ser o Vasco ou qualquer outro time na situação. Qual que é o problema de autorizar ele que não tem caixa, ele comprova que ele está organizado, que ele fez RJ, mas que ele precisa desse dinheiro, ele tem o empréstimo. Desculpa, só vou travar rapidinho aqui. Pô, se o Vasco tá organizado, pelo amor de Deus, né? Tem alguém para liberar esse dinheiro, é o STJ, né, que acabou não autorizando, vamos dizer, fazer essa transferência. Por que não? Tem coisas no futebol e no Brasil que às vezes ele é levado um pouco mais para o lado. Eu não estou afirmando, nem posso, mas tem muitas decisões, será que não são tomadas por pessoas que são torcedores de algum determinado time? E vou falar que o Flamengo, não vou deixar nas entrelinhas, para que algumas coisas, algumas decisões se tornem diferentes, além e corroborar. Meteu o Flamengo no meio, é óbvio que o Mauro, com esse belo topete dele, quem sou eu para criticar, já que eu não tenho cabelo, mas meteu o Flamengo no meio, vai dar ruim. Com isso que você falou, que eu concordo. Se não existe isso na lei brasileira, por que de repente isso que acaba tendo naturalmente, eu acho pertinente a questão que o BAP traz, só que tem que ver o fundamento disso. Foi falado, né, que o Vasco estava bem organizado financeiramente. O Vasco está organizado, o Vasco está pedindo empréstimo um atrás do outro. Isso é organização financeira onde, gente? O Vasco não tem dinheiro em caixa para pagar o salário do pessoal. Isso é organização financeira onde? O Vasco comprou o Sousa agora por 6 a 7 milhões de euros, 6 milhões de euros. Antes comprou outros jogadores caros, um atrás do outro. Aí não consegue pagar o salário. Isso é organização financeira onde? O Vasco está contraindo uma dívida cada vez maior com a mesma instituição. A juíza brecou, inclusive, o empréstimo pedido semana passada. Por quê? Porque a mesma instituição vai emprestando dinheiro para o Vasco. Chega uma hora que, na recuperação judicial, embora seja um interessado na compra, o que diz a RJ, que tem que haver uma concorrência. E isso inviabiliza a concorrência, porque você deve tanto dinheiro para um interessado, no caso, que o outro que queira entrar no páreo, ele teria que não só cobrir a proposta desse interessado, como pagar a ele o que ele já emprestou para o Vasco. Então a juíza considerou isso como se fosse uma venda antecipada ou algo parecido, ela brecou o novo empréstimo para o Vasco. Aliás, isso é uma das coisas mais absurdas, chamar o Vasco de um clube bem gerido com essa loucura de contratar jogador um atrás do outro, pegando empréstimo, um atrás do outro. Onde isso é boa gestão, gente? Contando, sim, que vai ser vendido, que alguém vai aportar uma quantidade enorme de dinheiro e vai cobrir todo o buraco. Pode ser que faça. Só que para isso ser feito, né, a presidente do Palmeiras teria que renunciar ao cargo ou esperar o final do mandato dela, pelo parentesco que ela tem. E agora ficou ainda mais evidente isso no domingo com aquela... O filho do Lamarck, ele não é nada do Vasco. Ele se apresentou em campo como se fosse um representante do Vasco, com a camisa do Vasco, ao lado dela. Acho que foi até pior aquilo ali, não sei. Não, eu vi um jogador, Tá aí, gente. Pô, cara, o Mauro é famoso pelas tretas, aí é famoso pelas coisas.
Mas dessa daí eu acho que eu tô mais do lado do Mauro, tá? Do que do Alex. Ah, vou fazer um parênteses, eu quero fazer um vídeo aqui que pra mim é Sport TV. Tá indo de F, né, gente? Tá? Não, e eu não falo aqui especificamente do Alex, tá? Eu falo, tá contratando cada ex-jogador, assim, cara, gente que não teve muita relevância no futebol, tá virando comentarista lá, perdendo muito espaço, mas essa é discussão para outro vídeo ali. Nesse caso, cara, eu tô do lado do Mauro ali, velho. Pô, o Vasco, vai dizer que o Vasco tá bem gerido. Tá com a dívida controlada, pelo amor de Deus, cara. O Grêmio aqui, que é o Grêmio, também tá com muita dívida, mas é menor que a do Vasco. O Grêmio acabou de tomar uma sanção de uma entidade vinculada à CBF que agora para contratar vai ter que pedir autorização para lá para ver se tem capacidade financeira para isso, por causa das dívidas na CNRD. E o Vasco, da onde que o Vasco tem 6 milhões de euros para contratar o Ramon Sousa? Contratou o Facundo Colidio agora, é um baita de um perna de pau também, né? E pagou uma grana nele também. Cara, o fair play financeiro tem que ser implementado o quanto antes, cara. Times como o Vasco, como o próprio Grêmio aqui que eu torço, eu tô fazendo minha culpa para não dizer que eu sou clubista, não tem condições de contratar jogadores que contratam. O Grêmio contratou o TT por uma fortuna, contratou o Rui Inácio Nardoni do próprio Racing sem ter condição, contratou o Leonel Pérez do Huracan, que já repassou lá pro Racing, contratou o José Namorado lá da Colômbia sem ter a menor condição. Corinthians contratou o Memphis e olha o quanto estava devendo para o Memphis. Botafogo também, mesma coisa, tá devendo inclusive aqui pro Grêmio, deve para um monte de gente também. Textor saiu e deixou uma terra arrasada, cara. Tá indo assim, daí vende. Eu não sei que estudo que o Alex fez para dizer que o Vasco tá bem organizado, mas eu, antes de fazer esse vídeo aqui, de fazer esse corte, gente, eu fui dar uma olhadinha. Porra, é só tu ir a fundo nos números ali, um pouco o portal de transparência do Vasco lá, que é livre para todo mundo clicar lá nas finanças lá, tu vê que não é essa maravilha toda, não. Daí o cara mete uma dessa e o Mauro dá essa rage aí, me dá a tua opinião aí, cara, de concorda com quem? Mas sem clubista, se for vascaíno aí, tá. Se tu for vascaíno aí, tu tenta ir com a cabeça, não com o coração. Mas tu que não é vascaíno, o que tu achou aí? Deixa aí nos comentários, like no vídeo, te inscreve no canal. Tamo junto, até uma próxima.